tarde! Hoje aqui no Momento do Esporte você vai saber tudo sobre a abertura do Brasileirão 2025. Graças a Deus a bola vai rolar, olha, inclusive com mudanças. Atenção, goleiros do Brasil! Começa a vigorar a nova regra da FIFA para os goleiros, nada de fazer aquela tradicional cera. E mais, as estreias de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, você vai conhecer aqui quais os times, as escalações dos times, o time do seu coração. Vamos falar da federação, vamos falar da CBF, vamos falar da decisão do Paulistão, o Corinthians, alô Corinthians! O Corinthians é o campeão paulista, tudo isso dentro de instantes aqui no Momento do Esporte que está começando, é claro. Aquele abraço para você que paquera o Momento do Esporte. Olha, são mais de 38 anos no ar, foram 18 anos lá na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol e agora estamos aqui na Napa TV, sabe por quê? Aqui na Napa TV é muito mais esporte para você. Aquele abraço, meu querido comentarista Carlos Alberto. E aí, olá, meu amigo. Fez uma suíte de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. Rapaz, tem muita história, A semana terminou com choro, mas no final de semana vai vir a alegria. Começa o Brasileirão. É, rapaz, então vamos de imediato para o jogo rápido, né? Aqui na Napa TV. Bom, começar falando da decisão do Paulistão 2025. Que jogão de bola, né? 0-0, cara, não é brincadeira não. O Corinthians quase que perde o título em casa, mas fez por merecer, não fez? Dá uma pitaco aí em relação a esse jogo. O pau roncou. O pau cantou na casa de Noca? Roncou, o couro comeu. Rapaz, é uma coisa assim... Os jogadores hoje, eles não se respeitam mais. O goleiro do reserva, do Palmeiras, o Lomba, chegou a dar um chute no outro colega. Isso aí é uma... Foram expulsos, né, os dois, mas é uma falta de respeito muito grande, Napoleão. Agora, o Carlos Alberto, me fala uma coisa. O que mais você destacaria nessa decisão? Foi uma decisão em que no segundo tempo o Palmeiras tomou conta das ações, o Corinthians teve um jogador expulso. Da minha opinião, o árbitro pecou porque teria que ter expulsado um jogador na hora que ele cometeu o pênalti em cima do Vitor Roque, né? Aí daqui a pouco a mente dele pesou, a consciência pesou e ele expulsou o cara depois. Mas o que aconteceu em campo, né? Foi uma verdadeira briga campal. Ele e se o nosso futebol, se o presidente da Federação Paulista for um cara sério e se a CBF também tiver grandes observadores, a Neoquímica tem que ser interditada por tempo indeterminado, porque o que fizeram ontem, o Vasco, por menos disso, estava falando aqui com o Carioca, teve o seu estádio interditado por mais de 100 meses. O juiz tentou atrapalhar o jogo, né? Ele tentou. As pessoas até estão dizendo que foi um bom... Não, mas ele tentou. Ele prejudicou o Corinthians em vários momentos e o Corinthians está bem plantado. Aquele goleiro ali... Eu fico vendo o Hugo, ele quando jogou no Flamengo ainda era muito garoto, a gente sabe disso, não tinha tanta experiência, mas ele deu a volta por cima. Deu a volta, foi para Portugal, né? Foi eleito um dos melhores goleiros de lá. E tem um nome que tem que ser exaltado nessa contratação do Hugo para o Corinthians, se chama Soldado. Fabinho Soldado. Saiu daqui, grande homem, grande homem. Estava no Flamengo também. Exatamente. Ele hoje é o diretor executivo do Corinthians e está de parabéns. Fabinho, meu amigo, parabéns, grande título. E você montou, junto com toda a diretoria do Corinthians, um grande time. Esse Memphis, né? Esse é um monstro jogando bola. Depois que ele veio pro Corinthians, ele conseguiu voltar para a seleção da Holanda. Foi convocado. O time está mordendo. Agora, a única coisa triste que eu posso acrescentar aqui, claro que um bando de loucos tem mais a comemorar, né? A torcida do Corinthians tem mais que parar a madrugada. Parou a madrugada comemorando. Muita gente nem foi para o emprego hoje, né? Agora, agora vamos para a realidade, né? A realidade é o seguinte. O prêmio da Federação Paulista, que é 5 milhões, vai todo mês. Já está lá, está dando um contrato. Meu Deus do céu. Meu amigo.
Vai Agora, todo para ele. Jogou o Mateuzinho. Jogou, meu Deus do céu. o Corinthians jogou bem, soube segurar o resultado. O próprio Luiz Alberto, Yuri Alberto, né? Chorou, né? Chorou emocionado. Justo resultado. Tá de parabéns, tá de parabéns. Muito grande bem. Atuação. Bola. Não desfazendo do Palmeiras, que é um grande time Sem também. dúvida, né? Jogou bem. O Palmeiras jogou bem. Muito. Para variar, o Abel mais uma vez foi expulso. Para variar. É um desequilibrado. Bom, vamos falar então agora. Todo mundo está esperando por esse momento, né? Campeonato Brasileiro, meu irmão. A bola vai rolar. Olha, antes de nós colocarmos aqui a rodada, né, que começa no sábado e vai terminar só na segunda-feira, eu quero mais uma vez lembrar aos goleiros, né? Atenção, goleiros do Brasil. Começa nesse final de semana a nova regra da FIFA. Né? Aqueles que gostam de fazer cera, né? Um recado pro goleiro do Palmeiras, pro goleiro do Botafogo, pro goleiro do Flamengo, para todos, né? Meu irmão, acima de 7 segundos, escanteio, né? E com a bola no chão também, hein? Então vamos tomar. Daqui a pouco o torcedor, absurdão. Nós estamos alertando, né? A bola vai rolar. Você, torcedor do Brasil, todo o Brasil, né? Já sabe dessa nova regra que será implantada a partir da rodada de amanhã do futebol brasileiro, primeira rodada do futebol brasileiro. Eu queria, Carlos Alberto, que antes de colocar aí a rodada, que você desse um pitadozinho sobre essa nova norma da FIFA. Eu sou a favor porque não só os goleiros, mas existe agora um momento que as pessoas, por estar ganhando de 1-0, bota o time lá atrás e acabou o jogo, meu irmão. E o goleiro segura ali, passa 200 minutos, o juiz não toma a mínima providência. Ele joga a bola para ali, e é isso aí não dá jogo. Quer ver uma outra coisa, Napoleão? Eu sou a favor de acabar com o impedimento. Eu também, cara. Porque a beleza do futebol é o gol, aí você impede... Mas acho que os velhinhos lá da FIFA já estão tentando criar aí alguma coisa para acabar com isso. Acabar com esse tal de VAR também, porque isso aí é montado. Você é futebol à moda antiga, né? Eu gosto muito dos pontas. Bota a ponta, Tele! Isso aí, eu sou dessa época. Sou da época de Júlio César Urigueli. Falamos com ele hoje, né? De Zé Sérgio. Isso aí. Um abraço. Joãozinho do Cruzeiro. Beijo carinhoso pro Urigueli, rapaz. Grande figura, né? Um homem muito entortador. Bom, vamos então falar do Brasileirão. Bota na telinha danada pra TV aqui no Momento do Esporte, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá na telinha já, hein? Então, começa amanhã. A bola começa a rolar amanhã. Com São Paulo e Sport do Morumbi, 18h30, Cruzeiro e Mirassol, no Mineirão, às 18h30, Grêmio e Atlético Mineiro, na Arena do Grêmio, às 18h30, Fortaleza e Fluminense do Castelão, às 18h30, Juventude e Vitória no Alfredo Jaconi, às 18h30, e Flamengo e Internacional do Maracanã, às 21 horas. No domingo, mais 3 jogos, Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, 16 horas, Vasco e Santos, em São Januário, 18h30, Bahia e Corinthians na Fonte Nova às 20 horas. E na segunda-feira, complementando a rodada, teremos Bragantino e Ceará no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, às 20 horas. Ainda na telinha aqui, Carlos Alberto dá um pitacozinho desta primeira rodada. E hoje não se aprofunde muito não, porque no final do programa tem o quem é quem. Entendeu? Então dá só uma pitada nessa rodada. Quero chamar a atenção para o jogo Bahia e Corinthians. O Bahia hoje tem um grande time. E o Corinthians, depois da festa, vai pegar um pau com formiga. E os outros jogos, com certeza, você vê que o Cruzeiro pegando o Mirassol lá no Mineirão. Molezinha? Não. O Mirassol tem um grande time. Mas não fale agora não. Você não. Quem é quem, você vai dizer quem é quem. Os cariocas estão bem nessa primeira rodada? Olha, a minha preocupação se chama Vasco da Gama. Ih, rapaz. Apesar você está mexendo com um montão de gente. Está mexendo com o nosso deputado Renato Machado, com o nosso Felipe Bittencourt. Um dos 8 melhores times. Eu torço para o Vasco melhorar e muito, porque isso fortalece o Campeonato Carioca, fortalece o futebol do Rio de Janeiro. Eu torço para o Vasco. Eu não sou anti-vascaíno. Agora, o Botafogo montou um grande time, Fluminense está se reforçando. Cadê o Vasco?
Vamos saber isso É no jogo isso de amanhã. que o Vasco precisa trazer, meu irmão, novidade. Hora e meia de falarmos do clube do seu coração. Eu começo falando sobre quem? Sabe de quem? É, do Machão da Gama, o gigante da colina. É, rapaz, o Vasco faz a sua estreia em São Januário contra nada mais, nada menos do que o Santos. Claro que o Santos vem sem o Neymar, mas quem sabe tudo de Vasco é você. Vem de lá, Marcos Salles! Fala, Napoleão, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. A torcida do Vasco está empolgada com a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo em São Januário, diante da equipe do Santos. Cerca de 15 mil ingressos já foram negociados, mas é claro que até o dia do jogo a tendência é que isso suba mais, e aí o Vasco deve ter casa cheia para poder enfrentar a equipe do Santos, que não conta com o Neymar não se recuperou a tempo para poder estar em campo, defendendo a equipe do Santos, e o Vasco agradece, já que marcar o jogador da qualidade do Neymar é sempre muito difícil. O técnico Fábio Carrilli teve aí cerca de 21 dias para poder treinar a equipe do Vasco, fez 2 jogos treinos, nos 2 jogos treinos a equipe que ele considera ser a titular não foi bem, perdeu para Maricá e também para a equipe do Boa Vista. Já os reservas fizeram um trabalho melhor do que os titulares, mas isso é jogo-treino, e jogo-treino serve para poder analisar, ver os acertos e os erros e poder corrigir principalmente os erros, para que o Vasco inicie o Campeonato Brasileiro de forma vitoriosa diante da equipe do Santos e diante da sua torcida. E com certeza, mais uma vez, vai estar presente em São Januário apoiando o Vasco da Gama nessa estreia diante da equipe do Santos. A tendência é que o time do Vasco seja o seguinte, Napoleão, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, o João Vitor, Maurício Lemos e o Lucas Piton, o meio-campo com o Hugo Moura, o Paulinho e também o Felipe Coutinho, no ataque o Garré com o Verrete e também o Nuno Moreira. Napoleão. Valeu demais, obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Eu sabia aqui no Carlos Alberto o seguinte, Carlos Alberto, o Marquinho falou aí que nos jogos treinos, o Vasco, quando entrou com o time B, teve um desenvolvimento, um rendimento mais satisfatório do que o time principal. Mas você é partidário da velha tática, a velha máxima deixada por um grande treinador, que era o Didi, que jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, e o técnico Fábio Carrilli teve algum tempo para ajustar o time. Certamente vai entrar com força máxima, porque muitos jogadores voltaram do departamento médico, já você vai curtir uma nova contratação do Vasco aqui. Antes eu queria que você fizesse uma análise dessa estreia e o que o torcedor vascaíno pode esperar, que daqui a pouco vai falar aqui uma contratação que o Vasco fez. Olha, Napoleão, todos que estão nos ouvindo, eu torço, como falei, para o Vasco melhorar e muito. Eu fico vendo, porque quando eles falam que o time B ganhou o time A, isso é natural. Isso é natural, eu estou na reserva. Na nossa época, quando ia treinar contra o juvenil, junior, o moleque dava trabalho. É natural, porque o cara está querendo buscar um espaço, ele vai correr mais, ele vai estar com mais disposição. Agora, eu creio que o Vasco vai fazer uma grande estreia e vai ganhar, meu irmão. Vai ganhar, eu torço porque o Verguete meta gol, que o time deslanche, que o Coutinho faça gol, porque, novamente repetindo, o futebol carioca é que ganha com isso. Você viu ontem o festival que foi lá no Rox, do término do Campeonato Carioca? Coisa mais linda, meu irmão. Coisa mais bela. Coisa mais linda. E parabéns a DS Eventos, Luciano, Eduardo, vocês estão de parabéns. Grande trabalho, maravilhoso. Beijo carinhoso para essa rapaziada toda. E o Vasco fez algumas contratações importantes, E inclusive esse que vai falar agora com a gente, que o torcedor vascaíno vai conhecer com mais detalhes, que é o Lloyd Augusto. Ele é angolano, jogador da seleção. Falam maravilhas desse jogador, andou fazendo umas indisciplinas, mas isso já é coisa do passado. Ele vai se apresentar agora para a imensa nação vascaína. Fala, Lloyd Augusto. Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço devido ao clima que é diferente, mas agora estou bem melhor. Tive algumas semanas para
para entender o que o Mister quer, o que eu posso ajudar como jogador, e eu estou muito feliz de estar aqui. Ô, Carlos Alberto, você estava falando aqui em off comigo que o Vasco está contratando um jogador barato, mas tem que contratar de acordo com as suas possibilidades, cara. O Pedrinho não quer dar, não quer colocar a mão onde ele não alcança. Sou a favor disso, pagar o justo, porque você fica aumentando a folha salarial e depois não paga. Você finge que paga, eu finge que trabalho, e no final a gente já conhece essa história do Vampeta. Eu espero que essa contratação ela venha realmente fazer jus à camisa do Vasco. Muito bem, saindo do Machão da Gama, vamos falar do Clube da Estrela Solitária, o Botafogo. Botafogo nisso, Natan. O Botafogo que tem um importante compromisso, joga no domingo, estreia no domingo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. Palmeiras que vem de uma eliminação, né, do campeonato, perdeu o título para o Corinthians, né? E mais é um palco formiga esse time do Palmeiras. E a boa notícia para a torcida botafoguense é que o Savarino serviu a seleção da Venezuela, voltou, se apresentou. O Savarino que está de contrato novo, foi renovado até 2028. É um jogador que o próprio Carlos Alberto aqui falava no nosso programa, que é um jogador que dá um equilíbrio ali no meio de campo. Ele não é só atacante, tanto ele arma, ele vem atrás buscar jogadas e vai lá para concluir, enfim. E realmente o técnico Renato Paiva teve 25 dias para montar a equipe, fez 2 jogos treinos, empatou com o Cruzeiro 3-3, venceu o Novo Horizontino 3-1, e agora é a prova, é importante começar com um bom resultado, com a vitória, né, Carlos Roberto? Eu acho que o Botafogo é um dos... Está credenciado, né? Credenciado porque vai lutar pelo bicampeonato. O jogo é um jogo muito difícil, até porque é no tapetinho e o Palmeiras tem aquele hábito de jogar ali no tapetinho. E o Botafogo, eu creio... O Botafogo também não vai sentir tanta dificuldade, porque também joga no campo de grama sintética, né? Com certeza. Mas eu creio que o Botafogo ganha esse jogo. Confira comigo então aí, torcedor botafoguense, o time provável. Daqui a pouco não vai me cobrar, Napoleão falou, esse é o time provável. O técnico Renato Paiva ainda não definiu, jogou na telinha, mas nós fomos lá, presenciamos os treinos do Botafogo e chegamos à conclusão de que o provável time para enfrentar o Palmeiras no domingo, 16 horas, no Allianz Parque, é esse. Bota aí. É o John no gol, Vitinho, o Bastos, o Alexander Barbosa e o Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory e Savarino, que volta à equipe, o Arthur, o Igor de Jesus e o Santiago Rodrigues. Timaço, né? Posso lançar uma campanha? Não só Marlon Freitas na seleção brasileira. Eu acho que o Gregory também está jogando demais também. O Gregory vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas o Marlon Freitas está pedindo passagem há muito tempo. Agora, falamos de alegria, falamos de coisas boas, uma coisa que é inadmissível para o cara como o John Textor, que dizem que é milionário, eu vou falar aqui para vocês, está falido. O torcedor botafoguense não gosta muito não, porque eles não gostam de ouvir a verdade. Tá falido, tá quebrado, tá devendo a Deus e o mundo lá fora. Olha só, o Botafogo vai perder 3. Já pagou. Não, peraí. Ele já foi punido pela FIFA. Ele vai não poder contratar durante 3 janelas. Por causa, sabe de quem? Do Segovinha. Meu amigo, se eu falar o valor, eu botei o valor aqui. Olha só, o Botafogo, cara, ele devia ao Guarani do Paraguai, já mandou o comprovante que foi pago e tal. Uma quantia irrisória, cara. Uma dívida de 452 mil dólares, meu irmão. Pô, dá 2 milhões e 500, 2 milhões e 600. Pô, isso o Carlos Alberto tem no bolso agora, pô. Pelo amor de Deus. O homem que é bilionário, cara, que contratou o Jair por 193 milhões, não dá pra entender. Ou foi incompetência de quem quer estar com ele, pô, cara, perder a oportunidade de reforçar o time por 3 janelas. Mas será que isso não vai ser cancelado? Não vai, porque ele pagou depois que foi batido o martelo. Não tem como, já foi punido. Já houve a punição. Já houve a punição, meu amigo. Não vai ter como. Entendeu? Já o Botafogo mandou o comprovante. Isso. Esses clubes já foram punidos também, cara. Não é só o Botafogo. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, Santos, todos foram punidos. A FIFA não abre mão. O caso foi para a FIFA. O Flamengo tem que mandar também.
Isso aí, para FIFA em relação ao Thiago Maia, ao Hugo, ao Mateuzinho, e os caras não pagam, são emprestados, não pagam, aí fica difícil, meu irmão. Aí fica difícil. Muito bem. Carlos Alberto, daqui a pouco você vai, do quem é quem, você vai dizer se é mais Botafogo ou mais Palmeiras. Não fale agora não. Você já deu o teu pitaco. Acha que o Botafogo ganha, mas... Sou torcedor carioca, irmão, não adianta. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que estreia fora, hein? O Fluminense estreia lá no Castelão contra o Fortaleza. E ele volta, ele tá cheio de gás. Volta aí, Marcos Salles, para falar agora da estreia do tricolor das Laranjeiras do Brasileirão. Napoleão, de volta agora para falar do Fluminense, que já teve a sua primeira baixa antes do início do Campeonato Brasileiro. O Otávio, no treino de quarta-feira, acabou tendo um problema no tendão de Aquiles da perna direita e está fora da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, assim também como da Copa Sul-Americana. O jogador vai fazer tratamento para se recuperar o mais breve possível. Ele que disputa vaga no meio de campo com o Martinelli, o Bernal e também o Hércules. Então o técnico Mano Menezes já tem esse primeiro problema na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Otávio, que logo que chegou, ganhou ali a posição de titular, vinha bem, mas acabou tendo essa contusão aí no treino de quarta-feira e vai ficar de fora. O Fluminense tenta recuperar também dois jogadores importantes. O Renato, o Renato Augusto, que fez a cirurgia no ombro, mas já está recuperado, está já treinando com os jogadores. E também o Paulo Henrique Ganso, ele que teve uma miocardite, fez o tratamento, já está voltando a treinar e logo deve ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Mas tem esse jogo de estreia, os jogadores ainda não podem participar e o Fluminense vai com as novidades que tem. O Fluminense mudou muito em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado, fez várias contratações, dispensou vários jogadores e agora é um novo Fluminense. O Fluminense que pretende começar o Campeonato Brasileiro diferente em relação ao do ano passado, que começou mal, inclusive ficou um bom tempo ali na zona de rebaixamento e conseguiu ali se afastar já na parte final do Campeonato Brasileiro. Tendência é que o Fluminense vai a campo com o Fábio, o Guga na lateral direita com o Thiago Santos e o Ignacio na zaga com o Fuentes na lateral esquerda. Aí o meio de campo, com a ausência do Otávio, deve ficar com 3 jogadores de marcação: o Bernal, o Hércules e também o jogador Martinelli, com o Arias, o Cano e o Canóbio na frente. Esse é o provável time do Fluminense para estreia no Campeonato Brasileiro às 18h30 contra o Fortaleza no Castelão. Napoleão. Carlos Alberto, o que o torcedor tricolor pode esperar desse time do Fluminense, que o Marcos Salles deu amplo noticiário do Fluminense que enfrenta amanhã o Fortaleza lá no Castelão às 18h30. E você viu ali nos treinos do Fluminense, o Ganso já está voltando, aos poucos, o Fluminense está tendo muita cautela, porque o Ganso é um jogador espetacular, Então o Fluminense, o torcedor tricolor tem que ter paciência, porque ele vai voltar na hora certa. Agora, o time do Fluminense montou um time forte para esse Campeonato Brasileiro. Dá um pitaco aí em relação ao que o torcedor pode esperar desse jogo. Toda força ao Fluminense, precisa voltar a que fez em 2023. É o brasileiro, E tem que parabenizar o Fábio, o próprio zagueiro campeão, meu irmão? Ganhou tudo lá fora e é um monstro, é um monstrão. Bateu o recorde do Manga, Tem que parabenizar esses caras. E aí, com a volta do Ganso, aí meu irmão, é o TikTok, não tá mais comigo, é craque, joga muito. Cano, que ontem mesmo no encerramento do Campeonato Carioca, uma grande festa lá no Roxy, o próprio presidente estava elogiando o Cano com toda a sua idade, o que ele tem feito, um dos artilheiros do Carioca. É verdade. Os caras botou na perna, ele chuta. Eu tô levando, sinceramente, fé no Fluminense. Vai fazer uma grande temporada, vai brilhar. Essa contratação do Canóbio, o cara corre o tempo todo. Também. Eu acho que o Fluminense vai fazer um bom campeonato. Toda a sorte do mundo do Fluminense. É importante começar com o pé direito, trazendo um bom resultado lá do Castelão. O Fortaleza deu uma caída. Perdeu pro CRB agora. Perdeu pro CRB, perdeu o título pro Ceará.
Então, quer dizer, tá caindo. A sorte é que o Vojvoda é um cara conceituado, o técnico Marcelo, ele mantém ali. Eu acho que não poderia ser de forma diferente, que ninguém esquece. Um treinador muito tempo numa equipe, às vezes sofre um pouco de desgaste. O Carlos Alberto já é do ramo, você conhece esse negócio. Dá um desgaste. Todo dia você vê aquela mesma pessoa, tal, aquele mesmo papo, aquela mesma história, eu quero isso. E jogador, meu irmão, quer novidade. O jogador gosta de novidade. O futebol é momento. Bom, então, falando do adversário do Fluminense, rapidinho, eu vou dar uma notícia aqui para o torcedor do Fortaleza, né, por exemplo, do PC, que o Fortaleza está contratando o Davis. Um bom jogador, né? Sabe fazer gol, meu irmão. Sabe fazer, rouba a cena toda hora, onde ele vai, ele é astro. Tipo Dadá Maravilha. Eu estava falando do Davinho, que você falou, que ele rouba a cena e tal. Ele rouba a cena. Mas a gente ainda continua falando do Fluminense porque tem um cara também que é um jogador muito importante. Ele não é, inclusive a torcida pegava muito no pé dele. Hoje ele é um cara que é o esteio ali, é o homem de confiança do Mano Menezes. Refiro-me a Martinelli, que vai participar com a gente aqui do Momento do Esporte. É o homem da contenção. Nesses momentos que antecedem a estreia do Tricolor contra o Fortaleza. Fala, Martinelli. Boa tarde. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, são 20 times muito qualificados. Ano passado a gente teve dificuldade nesse campeonato, né? Então acho que a gente teve essas semanas agora da data FIFA para preparar bem. A gente sabe que é um jogo difícil de estreia lá contra o Fortaleza. É um time que vem fazendo grandes campeonatos, então a gente tem que ter total atenção. Eu acho que as primeiras rodadas são muito importantes nesse campeonato, então a gente tem que entrar com total atenção para que a gente possa fazer um grande campeonato esse ano. E sobre o Ganso, a gente sabe, nosso grupo tem um carinho enorme por ele, é um cara espetacular como jogador e como pessoa, já voltou, está treinando, a gente ainda não treinou junto com a gente, tá voltando aos poucos, né? Mas a gente tá ansioso pelo retorno do nosso camisa 10. Tá aí o Martinelli. O Martinelli é um jogador super importante ali, que você falou, na contenção ali, né? Ele já tá merecendo há muito tempo um espaço maior. Só que o empresário dele, não pode ser convocado. O Carlos Alberto? Quer mais, a torcida quer sempre mais do jogador. E ele é o homem de contenção, dá no pé dele, ele sabe o que faz. Dá no pé do Ganso, sabe o que faz. É isso aí. Agora, dá no pé de alguém da seleção brasileira, aí você fica esperando o Neymar voltar. Muito bem, saindo do Fluminense agora, vamos falar do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Vai o escudo do Flamengo aí. Olha, o Flamengo faz a sua estreia neste sábado no Maracanã. Muitos ingressos já foram vendidos, a expectativa é muito grande, mas eu vou começar falando da Semana Rubro-Negra. O Felipe Luiz só na quarta-feira teve os jogadores que estavam servindo as seleções. O Gerson voltou antes, o Gerson fez o exame conforme nós demos a notícia aqui, nada constatou. Ele não treinou na quarta-feira, treinou leve, não foi para o campo na quinta, mas vai treinar hoje. E segundo as informações, ele praticamente vai assegurar a sua presença nesse jogo importantíssimo contra o Internacional, que é um jogo que marca muito, porque é muito importante começar vencendo, né? O Campeonato Brasileiro começa com os 3 primeiros pontos da estreia, né, Carlos Alberto? Olha, esse jogo aí, meu amigo, pode esperar que o Inter vem muito bem com Alan Patrick e companhia. E Valência, que tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. Os caras, meu irmão, o time tá muito bem montado e vai vir para brigar. Jogo duro, jogo muito duro. Pois é, e os jogadores que não participaram dos treinos durante a semana, já vão participar do treino de hoje, participou pela manhã, né? O Bruno Henrique, o Gerson, o De La Cruz. 2 cartas fora do baralho são o Danilo, né? O Danilo foi vetado pelo departamento médico, está se recuperando, e também o Arrascaeta. Aliás, o Carlos Alberto, você é o mestre, eu queria que você falasse, cara, onde é que o Flamengo vai poder contar
tá com a Arrascaeta em sequência de jogos? Já está buscando o final da carreira. Daqui a mais um pouquinho ele pendura por condições físicas. Você vê que ele já não tem uma sequência aí, 10 jogos, não bate, não consegue fazer uma sequência. E aí nós podemos ver que o Cebolinha machucou, o Virna machucou, o Pedro machucou, e você vai vendo aí uma série de desfalques e o time continua no mesmo padrão. Tem elenco, né, meu irmão? Elenco é tudo. Agora, eu acho que você foi na ferida, cara. O Flamengo tá tentando buscar aí, mas não tem no mercado o cara da qualidade do Arrascaeta. É muito difícil, cara. O Flamengo tá querendo buscar um jogador. Eu acho que o Flamengo bobeou quando poderia ter trazido o Matheus Pereira, que era do Palmeiras. Entendeu? Que é um jogador espetacular, é o 10 também, que ia dar o toque de classe ali. O Flamengo não trouxe. Agora, para trazer, meu amigo, não tem como. É difícil. Agora, tá, a expectativa gira em torno do Jorginho. Você acha que o Jorginho pode substituir o Arrascaeta ou são características diferentes? Tem a criatividade, né? Joga muito, sabe aonde coloca a bola. E se botar ali naquela posição, vai jogar, irmão. Porque hoje a qualidade do Flamengo é muito alta. O sarrafo do Flamengo é muito alto. Eles não nivelam por baixo, nivelam pelo alto. Então você tira um, bota o outro, melhor ainda. Lateral esquerdo você tem 3. Lateral direito você tem 2, com qualidade. E ainda tem o garoto aí que tá subindo também, o Guilherme. Muito bom jogador, rapaz. Lateral direito já tá no time profissional também. Entendeu? A garotada é muito boa. Sub-20 do Flamengo, muito tem muito bons jogadores. E tanto é que a direção do Flamengo encaminhou já a lista dos jogadores para servirem os jogos da Libertadores, 50 nomes. E nesses nomes aí estão jogadores importantes, cara. O Alacian, tudo a base, o Felipe Tereza, Iago, o Lohan tá voltando a jogar bola. Quem sabe se Papai do Céu não ilumina? Ninguém desaprende a jogar, né, cara? O Lohan é um grande jogador, cara. Ele joga ali na posição do Arrascaeta, a posição dele mesmo. Entendeu? De repente, se ele voltar a jogar, cara, pode ser uma opção. A opção pode estar em casa, né? Olha, eu vou fundo agora. O Flamengo passou para frente, na época não estava jogando o que está jogando atualmente, se chama Alan Patrick. Ele traz já teve no Flamengo. Já teve, mas pode voltar. É muito habilidoso, bota a bola onde quer, toca, que é uma maravilha. E é o homem que fala, meu irmão, dá pra mim que eu sei o que eu vou fazer. Agora, o que não dá pra entender são aqueles coveiros que humilharam o Andréas, né? E agora estão querendo a volta dele. O cara tá batendo a falta na seleção brasileira. Cara, vocês humilharam o cara quando ele cometeu aquele erro, que é um erro que qualquer atleta, todos nós erramos, nós somos profissionais, estamos sujeitos a erros. Ele cometeu aquele erro contra o Palmeiras, pronto, o cara acabou, não vale mais nada. Aí agora o cara tá matando a pau lá, seleção, convocado, agora querem ele de volta. O futebol é isso, né, Casalberto? Tira pelo Hugo ontem, ninguém queria mais, aí o Fabinho foi lá, botou no Corinthians, campeão, pegou pênalti, aí volta por cima. E o Andrés é cracaço, eu gosto muito, sabe tudo de bola. Vamos ouvir esse cara que não joga nada? Vamos lá. Não joga nada, cara. O nosso Carolino. Fala aí, Léo Pereira, sobre a estreia do Flamengo contra o Internacional. Preparação bem forte. A gente teve dias aí para recarregar as energias, descansar, limpar aí os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. E agora a gente vem numa semana muito boa, uma semana de preparação muito forte estudando, claro, a equipe do Inter, para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de brasileiro. Sabemos da grande equipe que é o Internacional, bem num momento muito bom também, nesse início de ano. E a gente espera que seja um jogo de muita pegada e que as duas equipes façam um grande espetáculo. A gente tem jogadores que estão defendendo suas seleções e a gente espera também que eles possam voltar e agregar e nos ajudar como vem ajudando durante esse início de ano. A gente tem que focar naquilo que a gente vem fazendo de melhor nos últimos jogos e corrigir alguns detalhes. Mas é claro, o grupo todo unido agora, a gente espera fazer uma grande estreia. Bom, eu repito, o Flamengo não vai poder contar com o Danilo, né? Zagueiro, que continua se recuperando, e o Arrascaeta. São as duas baixas confirmadas. Além, é claro, dos jogadores que estão se recuperando, como o Matias Vinha, que já está inclusive treinando.
Houve uma história aí dando conta de que o Pedro ia pro banco. É um mentirosa. O Felipe Luiz não é maluco de levar o Pedro. Tem que preservar o Pedro. O Pedro tá treinando, tá voando baixo, mas tem que segurar. Tem que segurar um pouquinho. O Pedro já tá treinando normal, né? Mas eu acho que só lá para meio da semana de abril, lá para a segunda quinzena, é que o Pedro possa ser. Porque o Flamengo é o seguinte, tem uma maratona agora, cara. Vai jogar contra o Internacional, depois vai jogar contra o Tátira. Agora são jogos acima de jogos. E é claro que, como o Carlos Alberto falou, tem elenco, pode distribuir bem, né? Pode distribuir bem esses jogos. Muito qualificado. Pois muito qualificado. Eu repito, o Flamengo joga amanhã, sábado, nosso programa é sexta-feira, ao vivo, aqui pela Napa TV, em todas as nossas redes sociais. O Flamengo joga amanhã, sábado, às 21 horas no Maracanã, contra o Internacional. E o lugar de rubro-negra é lá, incentivando, porque é muito importante começar com a vitória. Começar com 3 pontos, até para dar mais tranquilidade, depois sair para jogar na Libertadores, né? Desde que os ingressos sejam um valor que tá demais, irmão. Os caras estão metendo a mão. Para que isso? Você quer botar 50 mil ou quer botar 20 mil, 30 mil? Eu prefiro botar 50, 60 todos os jogos, porque a torcida do Flamengo hoje bate todos os jogos, é isso. 50, 60, 55, mas aí o cara quando bota o valor... Tá chegando aqui aí uma complica. informação aqui em nossos estúdios, aqui trazida pelo Carioca, dando conta de que eu não gosto de falar negócio de assunto policial, eu não gosto de falar dessas coisas, mas como é um assunto jornalístico, o presidente do Flamengo, o nosso querido Eduardo Batista, o BAP, ele entrou com uma queixa-crime contra o conselheiro José Carlos Peruano, que está lá nos Estados Unidos, está lá em Orlando, né? Ainda sobre aqueles envolvimentos em relação à campanha, na época que estava a campanha presidencial lá. Sei que ele entrou com uma queixa-crime. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto, não, porque esse assunto policial, o nosso programa é programa de esporte. Mas, como é notícia e a nossa produção trouxe, a gente tem que dar, entendeu? Eu acho que o cara tá lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que ele vai ser, como é que o oficial de justiça vai entregar. Manda notificar pelo zap. Muito bem. O Flamengo deve entrar em campo, presta atenção, nação rubro-negra, deve entrar em campo o seguinte time, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo, acabou aquelas mesmices, né? Ele disse-me-disse, o time é esse. Nada, não, ele não dá o time, só define o time quando está no Maracanã, quando está no vestiário. Então a nossa produção apurou que o provável time do Flamengo deverá ser esse. É o Rossi no gol. Atenção, Rossi, cuidado, hein? Nova regra. Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandre. Que zaga, hein? Que zaga, meu irmão. O meio campo. Pulgar, Dela Cruz e Gerson. Se o Gerson não tiver condições, entrar aí, Plata ou qualquer outro. Luiz Araújo, o Juninho e o Michael, ou com muita possibilidade de entrar o Matheus Gonçalves no meio de campo. De repente pode ser composto o meio de campo com o Dela Cruz, o Pulgar e o Matheus Gonçalves. E lá na frente vai ter esse revezamento aí que só o Papai do Céu pode antecipar para vocês. É um time forte, dá para ganhar bem o Internacional, não dá? Meu amigo, eu vou te falar a verdade, o Matheus, né, Gonçalves, tá pedindo passagem, depois que ele fez depois que ele fez aquele golaço, ele já estava falando, deixa eu jogar. Ele, Luiz Araújo, Michael, o Cebolinha pode também pintar. Eu vou dar a bola para um lado e vou olhar para o outro, que a moda agora é essa. Calma, depois você tá dizendo, fica na tua. Depois que o Urigueli falou que você jogou com ele, o teu ibope cresceu pra caramba. Fica tranquilo. E ele é mais velho, ele tá com 69 e eu vou para 63. Beijo carinhoso pro nosso querido Urigueli. Mas nós jogamos já pelada junto na Cidade Alta. Estamos quase que no final do programa. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, meu amigo. Pelo amor de Deus, dá essa moral pra gente aí. Tá aqui, olha, Momento é o canal secundário da Napa TV. Não é a Napa TV, é o canal secundário, é o canal do Momento do Esporte. Se você não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like, participe com a gente, dê a sua opinião. O Carlos Alberto tá aqui para responder. Se não gostar do comentário dele, pode falar, pô, ele vai dizer. Faz parte. Se gostar, diga, gostei. Se não gostar, porque tem lá embaixo, né? Gostei, não gostei. Só mandar um alô e um agradecimento. A festa de encerramento do Campeonato Carioca ontem, lá no Doutor Rubinho está lá? Olha, que nível, que apresentação, de novo, os parabéns para a DS Eventos, a Luciana, Eduardo Alax,
Vocês, meu irmão, Beijo carinhoso aí, pessoal. chegaram do no nível Tamo junto. altíssimo, parabéns. Depois ela vai ver aí essa mensagem. Parabéns, Vamos fazer uma federação. parceria. Não, vamos fazer, meu irmão. muito bom, muito bom. Vamos então fechar o programa com quem é quem. Você sabe que aqui todas as sextas, todas as quartas, véspera de rodada, a gente tem o quem é quem. E vamos lá, não é o chutômetro, é o quem é quem da Napa TV do Momento do Esporte. Vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos no sábado, Carlos Alberto. Rápido e rasteiro. São Paulo Esporte. São Paulo, Cruzeiro e Mirassol. empate. Grêmio e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. Fluminense, Fluminense, Carlos Alberto. Claro. Que isso? Carioca. Juventude e Vitória. Vitória, Lá, Vitória, Flamengo e Internacional. empate. Agora no domingo, Palmeiras e Botafogo. Botafogo, Vasco e Santos. Vasco, Bahia, alô Bahia. Bahia e Corinthians. Bahia, E, na segunda-feira, Bragantino e Ceará. Ceará. O Natan anotou todos os prognósticos. Pode jogar, a Bet tá aí, meu irmão. Dados pelo nosso querido, nosso comentarista Carlos Alberto. Carlos Alberto, obrigado pela sua participação. Obrigado Segunda-feira você, estamos irmão. aqui, eu vou conferir tudo aqui que tu falou pra ver onde tu errou e tu acertou pra eu poder, ó, sentar o sarrafo. Vou- Aqui o bicho pega, Vou meu fazer irmão. uma fezinha na Bet. Olha, a audiência não se compra, a audiência se conquista. Obrigado pela sua audiência, continue se inscrevendo, passando para os seus amigos aí, que o Momento do Esporte é hoje, sem dúvida, um programa de esporte da TV de maior credibilidade. Obrigado pela sua audiência. Segunda-feira estamos de volta aqui. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Napa TV é muito mais esporte para você. Tchau, galera! Grande abraço.